Deus, o nosso companheiro melhor, maior, não pode nos dar assistência, não quer nos dar assistência, o que é que a gente pode fazer? O que é que você pode imaginar? Se eu não posso contar com o Criador, se o Criador faz silêncio para mim, eu oro que parece que eu estou falando no vazio, eu insisto todos os dias e parece que não tem resposta, o que é que eu poderia fazer então? Não tenha dúvida, você pode procurar um irmão da igreja, uma irmã de fé, uma pessoa para ser seu parceiro, o seu companheiro, a sua companheira, para dividir essa luta que você tem. Veja, por exemplo, em Colossenses, capítulo 4, versículo 12. É uma saída que você tem, para você não ficar esmagado nessa solidão e nesse silêncio de Deus. Você tem essa saída extraordinária, providenciada na palavra de Deus. Colossenses 4 e o versículo 12, por exemplo, diz assim: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações. Vamos repetir essa frase, irmão? Combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Já imaginou se cada um de nós tivesse um Epáfras, não é? Nem tem esse nome mais, irmão. Mas já imaginou se cada um de nós tivéssemos um Epáfras para ser esse companheiro, para combater com a gente na hora desse silêncio? Você poder pelo menos ouvir o Epáfras do seu lado: ajuda o filho, ajuda o teu servo, socorre o teu filho, consola o seu coração, dá para ele, Senhor, a esperança, renova as suas forças. Já é uma glória para nós, não é verdade, irmãos? Tem hora que eu chego na oração, tem hora que eu chego numa reunião de oração, eu me delicio, eu tenho prazer de ficar quieto ouvindo um irmão orar, porque enquanto aquele irmão está orando, aquilo está alimentando a minha alma. Isso já aconteceu com você, irmão? Amém? Enquanto você está em silêncio, está sofrendo, quem sabe, o que parece o abandono de Deus, tem um irmão aí do seu lado, e esse irmão está, de certa forma, desvendando a sua alma, abrindo o seu íntimo, e você está sendo consolado. Deus se veste naquele irmão e consola você. Bendito seja o nome do Senhor. Você vai chegar na eternidade e vai dizer: Senhor, quantas vezes eu passei na terra e o Senhor não me atendia, e o Senhor não me ouvia. E Deus vai dizer: mas e aquele filho que orava do seu lado? Era eu que estava lá na voz dele. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você estava sozinho e alguém chegava e te abraçava, era eu que estava indo lá dar um abraço em você. Amém, meus irmãos? Então são coisas que a gente não consegue avaliar aqui agora. Nós só vamos ter, irmãos, condições olhando não daqui para frente, mas um olhar para trás. É só depois que você passar essa estrada e olhar para trás, você vai ter uma ideia do que Deus andou fazendo por você. Bendito e glorificado é o nome do Senhor. E olha, irmãos, que você saiba administrar a sua emoção nessa hora, e você faça prevalecer a sua vontade, a sua determinação de continuar orando. Vamos dar um outro exemplo aqui. Romanos capítulo 16, o verso 3 e 4. Dois companheiros do apóstolo Paulo. Então, se o apóstolo precisava de companheiro, outro dia nós dissemos aqui aos irmãos que Jesus levou Pedro, Tiago e João para ser companheiros deles, não é? Faltaram os três dormiram, irmãos, não é? Anjos vieram e confortaram Jesus, porque como é importante, irmão, nessas horas. Em Romanos 16 diz, verso 3: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. O que eles fizeram? Verso 4: os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Amém, irmãos? Olha só, tem pessoas na igreja prontas a dar a própria cabeça por você, tem outras prontas a tirar a sua cabeça, mas graças a Deus que tem gente prontos a dar a cabeça por você. Você pode louvar a Deus por isso, amém, irmãos? Então saiba selecionar, viu, irmão?
Você vê que a pessoa anda muito com guilhotina, com facão, com machadinha, você, não é? Separa essa pessoa, mas procura aqueles que estão prontos a dar a sua vida por você. Bendito e glorificado é o nome do Senhor. Eu não sei se você está armado aqui essa noite, mas se você tiver, se desarme e seja uma pessoa pronta para dar a sua vida por outros. Louvado seja Deus. Mateus 18, versículo 20, esse dá para citar de cor, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, qual é uma alternativa quando a gente passa em momentos de silêncio, em que a gente parece que não ouve Deus? A gente procura uma pessoa, Deus vai dirigir de alguma maneira, e você vai encontrar 1, 2 pessoas, 3 pessoas, vai fazer um pequeno grupo de oração com essas pessoas. Essas pessoas todos os dias vão orar com vocês, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, não importa, vão orar pelo telefone um pelo outro, vão orar juntos, vão orar andando, vão orar de carro, vão orar de alguma maneira, mas você vai ter um companheiro, uma companheira de oração. Que Deus dê para você Epáfras, Priscilas, Áquilas, que Deus dê para você verdadeiros companheiros de oração. Você pode glorificar a Deus por isso, amém, irmãos? Uma contradição para terminarmos. Em Tiago, capítulo 4, verso 8. Se o silêncio de Deus demorar muito, às vezes é porque existe uma interpretação também errada da palavra de Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8, vamos ler aqui o versículo 7. 7 e 8. Tiago 4, 7 e 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém, irmãos? Então, qual é a contradição que eu vou me referir aqui? O versículo diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quando? Quando é que Deus vai se chegar a nós? O dia não está dizendo, não é? Então, às vezes, a gente pensa, bom, hoje é quarta-feira, não é? Agora são tantas horas da manhã, eu vou me chegar a Deus, e Deus já vai trazendo a resposta para mim. Bom, está escrito que você vai se chegar a Deus, está escrito que Deus vai se chegar a você, mas não está escrito quando é que isso vai acontecer. Então, você precisa confiar no tempo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E acreditar, meus irmãos, que se essa coisa demorar, se esse silêncio demorar, é como uma árvore que passa por uma provação e ela não tem água da chuva. A sua raiz vai mais profundamente, vai procurando mais e mais buscar água lá embaixo. O que significa que essa árvore que esteve passando por privações, ela vai encontrar uma água mais profundamente e vai ficar mais forte. Quando acabar aquele período difícil de seca, você vai sair melhor do que você está. E para terminar, em Apocalipse 3, o versículo 20, palavra que a gente usa em evangelismo, culto para chamar os pecadores para Cristo, mas essa palavra foi dita para a igreja, para crentes, não é? E a gente usa nas pregações evangelísticas, mas aqui é uma palavra para os crentes. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém, irmãos? Pode ter certeza que de alguma forma, mesmo quando você não está olhando, mesmo quando você não está sentindo, o Senhor é como aquele que estava no caminho de Emaús, não é? Os discípulos não perceberam, mas o Senhor estava com eles, estava ouvindo o clamor deles, mas resolveu, não é, por um tempo ficar em silêncio. Quando todas as coisas forem necessárias e ser reveladas, você vai se alegrar, você vai estar preparado, louvado seja Deus, e vai servir um novo crente, diferente daquele antes do período do silêncio de Deus.